nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Hoje contemplamos no Sagrado Evangelho Jesus trazendo alguns exemplos. Ele primeiramente vai dizer: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Aqui nós vemos uma primeira realidade que Jesus Cristo fala sobre a vida humana. Os atos externos, eles dependem daquilo que está no nosso interior. E isso significa que a nossa vida externa, ela depende da formação do nosso interior, da formação do nosso coração, da formação da nossa consciência, para que possamos realmente ter bons atos, atitudes que condizem com aquilo que está no nosso interior. Depois Jesus ele vai também falar: não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Também um outro exemplo para falar sobre duas realidades, o figo e a uva. O figo, que nasce da figueira, a figueira é uma árvore que só dá frutos bons se todo o entorno dela estiver bom. E a uva é o símbolo da felicidade, da alegria, porque da fruta se faz o vinho. Aqui nós temos duas realidades importantes também. Para que possamos dar bons frutos, nós precisamos ser boas figueiras. Precisamos estar num ambiente bom, para que assim possamos dar bons frutos, para que também possamos ser felizes diante da nossa vida. Depois Jesus ele também nos traz outros ensinamentos muito essenciais. E ele vai falar sobre o tesouro do coração e vai dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração. Quando nós temos uma vida, uma prática de vida boa, vivendo nas virtudes, fazendo o bem, nós vamos cada vez mais tirando esse bem, colocando esse bem e tirando esse bem do tesouro do nosso coração. Porque o nosso coração estará sempre motivado a esse bem, sempre motivado a fazer a vontade de Deus. Mas ele também diz: mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Aqui nós vemos também outra realidade muito importante. Nós colocamos sempre para fora aquilo que está no nosso interior. Nós falamos daquilo que nós conhecemos, nós falamos daquilo que nós experimentamos. Por isso que uma pregação cheia de teoria, ela nunca vai tocar o coração, porque a teoria ela só é conhecimento,
mas a pregação que é embasada na prática, ela é uma pregação que é cheia de entendimento, cheia de sabedoria. Jesus, ele pregava assim, fazia, praticava e naturalmente as suas palavras eram cada vez mais impulsionadas pelo seu testemunho. E assim nós vemos, depois, no final do Sagrado Evangelho, Jesus contando uma outra parábola, falando sobre o homem que ali pratica a palavra e aquele que não pratica, não coloca em prática a sua palavra. E ele vai dizer que é semelhante a um homem que construiu uma casa. Aquele que pratica, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. E a rocha simboliza a fé, a experiência com Deus. E veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aqui nós vemos, quando nós estamos bem fundamentados na nossa fé, quando nós estamos bem amadurecidos na nossa fé, nós estamos enraizados, bem fundamentados, e pode vir a torrente, pode vir a enchente, ou seja, pode vir a tribulação, os sofrimentos, as angústias, tudo as adversidades da vida, mas a nossa casa, a nossa vida não é abalada, porque naturalmente estamos bem fundamentados, mas aquele que não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Veja que nós precisamos ter esse grande cuidado quando a nossa caminhada de seguimento não é uma caminhada de fé, mas uma caminhada de crença, onde nós vamos experimentando coisas, vamos para que possamos ter certeza da nossa vivência com Deus, nós começamos a viver uma vida não de fé, mas de crença. E isso vai nos impedindo de realmente dar um verdadeiro passo decisivo na nossa vida, um passo de amadurecimento, porque na primeira dificuldade nós vamos abandonar e vamos correr para aquilo que vai nos trazer satisfação e prazer, ou aquilo que realmente vai ser mais fácil de resolver os nossos problemas, e nós vamos ferir e corromper a nossa fé. Por isso que Jesus Cristo ele nos traz esses ensinamentos no Evangelho de hoje, para que nós possamos entender que a vida exterior ela é um fruto da nossa vida interior, mas para que nós possamos dar bons frutos, como ele mesmo disse, precisamos cuidar do nosso ambiente ao nosso redor, para que ali sim possamos colher bons figos e boas uvas, para que possamos ser felizes na nossa vocação e não adentrar no meio dos espinheiros, que é o pecado. E assim nós teremos sempre em nossos lábios aquilo de bom que está no nosso coração, porque se os nossos lábios não falam coisas boas, é sinal que o nosso coração está corrompido. E também, depois, como o próprio Cristo diz no fim do Sagrado Evangelho, para que a nossa casa, a nossa vida, possa estar sempre fundamentada, enraizada na verdadeira fé. Essa fé que nos faz suportar todas as dificuldades, essa fé que vai crescendo e vai se transformando em esperança de vida eterna, para que assim possa ser também motivada a caridade no nosso interior, dessa correspondência de sacrifício a Deus, pelo amor a Deus e também pelo amor ao próximo. Busquemos crescer cada vez mais na nossa experiência de fé com Cristo, para que assim realmente possamos manifestar ao mundo o verdadeiro fruto da salvação, o bendito fruto do ventre de Maria, que está também em nosso coração, em nossa vida. E nós somos também parte desse fruto, esse fruto que alimenta o mundo, esse fruto que realmente é um sinal de Deus para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.